já existiu e não houve, Davi. O rei Davi, o nome mais lembrado. E ele disse: eu não vou dar ao meu Senhor aquilo que não me custe nada. Nossa, irmão, isso aqui é muito forte. Davi, ele não ia dar ao Senhor aquilo que não custava nada para ele. E o Senhor o fez dele um ninguém, Deus ele fez dele um alguém. Mas nessa noite não, irmãos, é noite lá no Japão e dia aqui no Brasil. Mas esse dia tão especial, Deus ele colocou uma palavra no meu coração que eu estava meditando, mas antes eu quero contar um testemunho para vocês, que há poder na nossa palavra, amém? Há poder nas nossas palavras. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: há poder nas suas palavras. Diga: há poder nas suas palavras, seja para abençoar ou para amaldiçoar. Há poder nas suas palavras. Às vezes, depois, irmã. Tá bom. Às vezes, a gente há poder nas nossas palavras. E às vezes a gente fala de forma aleatória. Às vezes a gente fala de forma, ninguém está ouvindo, ninguém está vendo. Está ouvindo e está vendo o poder que existe nas nossas palavras. No mundo espiritual, cria-se algo. No mundo espiritual, constrói algo. E no mundo espiritual também destrói algo. Pastor, então peraí, mas existe um porém naquilo que nós falamos. Isso não é a mensagem dita agora. Tem um porém na nossa palavra. Por exemplo, a palavra que nós falamos sem fé, ela gera um resultado. Por quê, pastor? Principalmente quando ela é uma palavra negativa. Minha vida não vai dar certo. Eu sou um ninguém. Não precisa de fé para isso. Porque a fé já é negativa. Então não precisa você fazer esforço para que coisas negativas venham sobre a sua vida. O mundo, a Bíblia ela fala, o mundo jaz do maligno. Então, se o mundo jaz do maligno, então tudo que é contrário flui. Pegou a visão? Tudo que é negativo flui. Por isso que muitas vezes as pessoas elas pensam o seguinte: pastor, nossa, como é tão difícil servir a Deus? Pois é. Porque tudo que é contrário, flui. Tudo que é negativo, flui. Por isso que nós usamos o termo conversão. Quão cego andei e perdido vaguei. Por quê? O que é conversão? Conversão é você mudar, converter, mudar de destino. O seu destino estava na mão do mundo. Tudo que é negativo, flui, não precisa de esforço, é um rio, é uma corrente, vai, porque o mundo jaz do maligno, preste muita atenção. Mas quando nós nos convertemos, nós estamos indo ao contrário do mundo, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós estamos indo na contramão do mundo, então nós estamos indo contra a maré, nós estamos indo contra as palavras negativas, nós estamos indo contra tudo aquilo que é contrário ao que o mundo está indo. É por isso que é difícil servir ao Senhor. Lá no livro de João ele fala que desde o tempo de João Batista fazem força para entrar no reino dos céus. É por isso que é muito mais fácil você assistir uma série inteirinha e é difícil você orar. É muito mais fácil você ficar a madrugada inteira jogando videogame do que você acordar cedo e falar: eu vou para o culto, eu vou para a igreja. É muito mais fácil você ficar jogando videogame ao invés de você pegar a Bíblia. Por quê? Porque o mundo, tudo que é negativo, ele flui. Já prestou atenção que toda vez que você propõe no seu coração de sair com a sua família, de você ir para um restaurante, ou você ir para uma praça ou para um parque, chupar um sorvete, dar um passeio, você já prestou atenção que começa a dar tudo errado? Não? Então presta atenção. Às vezes fica bravo, às vezes fica irado, às vezes não tem, o dinheiro falta, por quê? Porque o que é bom, o diabo não quer. O que é ruim flui. O que é mais fácil, você pedir perdão ou você brigar? Mas por que é mais fácil você brigar?
do que pedir perdão. Porque tudo que é ruim, flui. O mundo já na mão do maligno. Mas eu quero dizer hoje para você uma palavra que é o tema da nossa mensagem: quebre o ciclo. Quebre esse ciclo. O Senhor, Ele está te levantando nesta manhã para que você quebre esses ciclos de maldição na sua vida. O Senhor, Ele está te levantando hoje para que você quebre este ciclo de miséria na sua mente, no seu coração. Antes de eu entrar na mensagem, eu quero contar um testemunho que na quinta-feira, eu acho que foi na quinta-feira, nós estávamos aqui no culto, e o pessoal, muitos não sabem, outros sabem, eu fui fazer entrega em Maringá, meu carro bateram no meu carro, arrebentou com a porta, e, tá acabando, tá esperto, troca, quem gosta mais dele. E arrebentou com a porta do meu carro, e eu, Senhor, como que eu vou fazer? E outra vez que bateram, até falei, Senhor, eu morei 10 anos no estado de São Paulo, nunca bati o carro. E nunca bateram no meu carro. Eu falei, eu vim para Londrina, já bateram no meu carro 2 vezes. Falei, meu pai, tem um propósito. Amém? 3 vezes, a minha esposa, 3 aonde? 3 vezes, verdade, 3 vezes. O que bateu na frente de ré. Falei, poxa, não dá. E aí, pastor? E aí, para arrumar, e caro e tal, 3 mil, e a pessoa fugiu, e eu falei, e agora, o que eu faço, Senhor? Não tenho dinheiro. Minha esposa falou, amor, você tem dinheiro guardado, porque você é filho de sheik. Ela sempre, você está escondendo ouro. O meu ouro está escondido no esconderijo do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Agora eu vou falar de novo, quem pegar, pegou. Deus vai levantar milionários aqui nesta igreja, em nome de Jesus. Deus vai levantar milionários nesta igreja, em nome de Jesus. Mas Deus não vai levantar milionários para poder falar assim, eu sou milionário porque agora eu passo com o meu carrão e vou para outro ministério. Não. Deus não vai levantar. Olha, deixa eu falar, vou falar, amém? Se você quiser ficar próximo para ir para outro ministério, não vai. Não vai. Mas por quê? Porque Deus quer levantar próspero da casa. Sabe por quê? Porque o nosso esforço, a nossa luta, a nossa batalha, a palavra do Senhor diz que há uma recompensa. E eu não permito e eu não aceito que as sementes que nós estamos plantando, outras pessoas venham colher. Porque Deus sabe a nossa lágrima, Deus sabe o nosso choro, Deus sabe o nosso jejum, Deus sabe a nossa dedicação, Deus sabe as nossas afrontas, que muitas vezes lá do começo nós temos enfrentado. Deus sabe as pessoas contrárias e os dias de desânimo, de guerra, e está escrito que Ele recompensará. Pastor, e por que o senhor quer? Para dizer mesmo, eu tenho uma igreja rica, de um povo rico, que entra e sai de Dubai a hora que quiser. Amém? Vocês perceberam que não é mais Estados Unidos? Glória a Deus. E eu não permito, e está escrito e fique registrado nos céus, que eu não aceito ninguém colher o fruto daquilo que nós estamos plantando, de vitória. Porque tem um negócio de um povo que prospera aqui na nossa igreja, irmão. Compra carro, sobe o salário. Tchau, pastor. Obrigado. Acabou. Negativo. Sobe de emprego, aumenta de salário. Tchau, pastor, Deus te abençoe. Lá atrás ganhava uma miséria, era um miserável. Andava, prosperou. Tudo que o homem planta, certamente ele eu acordei hoje, irmão. Mandei lá no grupo da igreja. Eu acordei
está sentado ali, Deus falou, profetiza milionário, profetiza milionário. E eu vou dizer mais, vai nascer milionário da casa, vai vir milionário de fora. Amém? Quem toma posse dessa vitória? Vai nascer filhos da casa, porque você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai entender na mensagem. Vai nascer filho da casa e vai vir filho de fora, que vai ser milionário e vai aprender vai ser filho por adoção. Glória a Deus, filhos por adoção, em nome de Jesus. E essa mente, esse ciclo tem que se quebrar. E na quinta-feira eu disse que eu não tinha como pagar. Cheguei para minha esposa e falei, amor, fiz um investimento aqui e tal, consegui R$1.000, paguei a parte, ficou 2.300. E veio, levanta uma rifa. Mas eu gosto de abençoar o povo. Quem quiser, irmão, eu penso assim, ó, se você quiser dar com amor, você vai ter uma bênção de amor. Você não vai ter nada em troca. Não, pastor, eu estou fazendo sem ter nada em troca. Você vai ter bênção. A irmã ofertou aqui para minha viagem em São Paulo, pagou o terreno, quitou. Não foi? Hã? Mas na outra semana a senhora quitou, não foi? Foi isso que eu entendi? Ela chegou aqui, eu falei, irmão, quem vai ajudar a gente lá buscar uma unção em São Paulo? Na viagem, outro irmão chegou aqui também, fez oferta. Vem aqui, não, pastor, está aqui, pá, colocou em cima do altar e plantou aqui. Eu falei, amém. Na outra semana a irmã levantou a mão e contou o testemunho, pastor, Deus fez um milagre. Eu falei, qual milagre? Ela falou assim, eu quitei o meu terreno. Peraí. Eu te dei R$50 com o coração partido, que eu queria ter te dado mais. Eu ganhei R$70.000, mais 80 que eu já tinha ganhado lá no começo. Oh, glória a Deus, aplauda Jesus, igreja! Aleluia! Glória a Deus! Oh, irmão, quem planta nesse terreno vai ter resposta. Peraí, deixa eu ouvir isso aqui. Agora eu entro no meu portão e falo, é minha casa. Oh, glória a Deus, aplauda Jesus, aleluia! Oh, glória! Tá escrito, irmão. É por isso que eu fiquei, Senhor, mas nada contra. Um dia a gente pode fazer, amém? Vamos ajudar um irmão aqui, vamos fazer uma rifa para ajudar o irmão a comprar tal coisa, vamos fazer tal coisa para ajudar o irmão. Nós vamos fazer, amém? Isso é de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado, diga, ajudar um irmão é de Deus. Então pode aproveitar do irmão, viu? Diga, só não pode aproveitar do irmão. Diga. Ajudar o irmão é de Deus. Mas aproveitar do irmão não é não. Ajudar, irmão, nós vamos fazer, não é errado. Rifa isso, faz. Porque Deus ama aquele que faz com alegria, amém? E aí, pastor, mas aí veio e tal, e eu na quinta-feira profetizei, aí minha esposa, eu falei, amor, consegui, falta agora, dei mais 300 ali, agora falta mais 1.000 para me pagar o rapaz, 2.300. Aí ela olhou para mim e falou assim, amor, e a faculdade? Falei, bicho, esqueci da faculdade. Eu falei, esqueci da faculdade. Aí eu olhei para ela e falei assim, Deus proverá. Falei, Deus proverá, e Deus vai prover, e eu não sei como vai prover, mas Ele vai prover. Aí eu falei no culto, quinta-feira, Deus proverá. Ontem eu estava lá em casa, eu falei, eu vou abrir aqui, vou mexer aqui, vou fazer ali. Deus proveu. Paguei a faculdade, paguei os 2 empréstimos que eu tinha, e ainda guardei o dinheiro para pagar os R$1.000 que faltam, os R$1.000, não é real não, que aqui a gente é rico, milionário, os R$1.000 que faltam para a glória do nome do Senhor. Dei as minhas ofertas, meus dízimos ao Senhor, e louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Glória a Deus, aleluia. Quebre ciclos na sua vida. Tira essa mente de miséria. Tira essa mente de aperto. Tira essa mente de, não vai dar. Quebre ciclos na sua vida.
Deus, Ele me deu uma palavra que está lá no livro de Gênesis. Abre aí. Gênesis capítulo de número 26. As tuas ofertas ao Senhor, vai haver uma grande colheita. Glória a Deus. Mas não é oferta você trocando. Se a irmã fez 50 e ganhou 70 mil, então se eu fazer 1.000, eu vou ganhar 2 milhões. Está errado, irmão. Nós que mexemos na bolsa de valores, né, irmão? Se nós tivermos esse pensamento, é isso que eu quero concluir. Nós que mexemos na bolsa de valores, a gente sabe. Eu coloquei 10 reais, eu fiz 1.000. Então, se eu colocar 1.000, eu vou fazer 1 milhão. Vai dar certo? Quantas vezes eu fiz isso, que eu olhei ali no gráfico de investimento, falei assim, minha esposa sabe, eu já fiz de $10, eu fiz $1.000. Foi, meu amor? Já mostrei pra ela, falei, aqui, amor, $10, eu fiz $1.000. Aí eu falei assim, se eu pegar esses 1.000, se eu coloquei 10, eu vou colocar $100, eu vou multiplicar, eu vou ganhar numa vela de alta, de gráficos, esqueci o nome, não é vela, de candle, senão o pessoal que não entende vai achar que o pastor está fazendo macumba, falar vela. Esse gráfico de candle, para quem entende, se eu bater ali de 10, ele vai... Perdi tudo já, irmão. Coloquei 1.000, foi 100, vou recuperar e perdi. Sabedoria. Marque isso, sabedoria. Marcou? Controle emocional. São os dois principais, e humildade. São os 3 principais pontos que você deve fazer isso crescer na sua vida. Sabedoria para administrar o que você tem. Controle emocional para que quando você ganhar ou quando você perder, você continue linear. Reconhecendo que Deus sempre é seu Deus. E terceiro ponto, a humildade. Porque tem pessoas que prosperam e saem pisando em todo mundo. Quebre ciclos. Não siga o fluxo. Glória a Deus, eu acredito que você está anotando isso aí. Pastor, em casa depois eu anoto. Eu espero. Gênesis capítulo 26, versículo de número 12. Gênesis 26, 12 diz assim. Começamos a nossa mensagem em Gênesis 26, 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medida, porque o Senhor o abençoava. Quem o abençoava? O Senhor. Nunca se esqueça que é o Senhor que faz. Não importa como, é o Senhor quem faz. Ele usa até o pecador para nos abençoar. Ele usa até o mundano para olhar para nós e falar assim, eu tenho que abençoar esse cara, eu tenho que abençoar essa mulher. Mas não é porque você é bonitinho, ou porque você é cheirosinho, ou porque você é inteligente, ou porque você habla espanhol, ou do speak English, porque o Senhor o fez. Pare de tirar a glória do Senhor, e pare de trocar a glória do Senhor. Quem fez na vida da irmã? O Senhor. Quem fez na vida da irmã que vai vir, já queria vir hoje, a irmã Helena, a tia Helena, ficou entubada. Os médicos, até na Santa Ceia, Deus colocou um propósito no meu coração. Eu vou fazer aqui, nós vamos ter a Santa Ceia 2, uma para você e Deus, e uma que você vai representar alguém que está desviado. Eu só faço o que o Espírito Santo de Deus manda. Amém? O propósito de oração está ali ainda. Eu só faço o que Ele manda. E tem resultado, porque eu já provei do resultado. Os médicos disseram, ela vai contar, mas os médicos disseram, a gente já tinha dito que era infecção generalizada.
generalizada. Era asepsia, séptica, sepsemia. Do rim subiu, ainda pegou infecção hospitalar. Para a glória de Deus. Até mandou lá no grupo, acho que lá da igreja hoje. Estão assistindo em casa, teve alta ontem. E o Espírito de Deus vai recuperar as forças, os músculos, porque ficou 30 dias. 30 dias completou ontem, internada, entubada, UTI. E os médicos falaram, é um milagre, porque de repente o corpo dela reagiu e combateu a infecção. Glória a Deus. O Senhor merece uma salva de palmas, amém? Mas quem fez? O Senhor. A glória é sempre do Senhor. Você sabe que até nos nossos fracassos o Senhor tem a mão ali? Nós erramos de atribuir a glória a Satanás. Quando algo dá errado na nossa vida, a gente fala, foi o diabo. Eu já contei para vocês a história do homem que ele sempre falava, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E o rei, que com raiva dele, falou, por que você fala que Deus é bom? Já contei essa história. E aí ele foi sair para um local lá, para caçar, cortou o dedo desse homem. E aí o rei falou, mas Deus é bom. Ou melhor, cortou, o dedo do rei cortou. E na hora que ele chegou para esse homem, o rei falou, Senhor, cortou meu dedo. E o homem olhou para o rei e falou, Deus é bom. O rei, com raiva de ouvir que Deus é bom, colocou o homem na prisão. Porque o homem falou que Deus era bom, porque o rei tinha perdido o dedo. Aí, o homem foi para a prisão, o rei foi caçar. Quando o rei foi caçar, ele se perdeu e caiu numa tribo canibal. O rei. Aí na tribo canibal, eles foram lá, pegaram, sacrifício para o nosso Deus, vamos sacrificar, Deus, vamos sacrificar para o nosso Deus. Colocou o rei deitado lá na pedra do sacrifício. Quando olhou para a mão do rei, faltava um dedo. Eles falaram, não, ele é impuro, ele é defeituoso, não vamos dar ao nosso Deus algo que é defeituoso. Pegou o rei e mandou o rei embora. E o rei, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aí foi e mandou tirar o servo. Mandou tirar o servo que estava preso. E aí o servo, ele contou a história para o servo. E o servo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aí o rei ficou sem entender, falou, como Deus é bom, que eu te prendi por uma injustiça, você não estava errado, Deus é bom porque Ele me livrou do canibal, e por que você está dizendo que Deus é bom por você estar preso? Ele falou assim, Deus é bom, porque se eu tivesse ido junto com você, quem tinha morrido era eu. Aplauda o Senhor. Para de dar glória para o diabo. Amém? Em todos os momentos Deus está nos ensinando. Quebre esse ciclo da sua mente. Tudo que está dando errado você fala que é o diabo. O diabo está lá sentado no trono. Você está dando força para ele. Guarde essa palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Rompa esse ciclo, vai contra o fluxo. Se todo mundo está dizendo foi o diabo, você fala, não, Deus está no controle de tudo. Até nos meus fracassos Deus está comigo. O Miqueias, ele disse, se eu andar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Porque para Deus as trevas e as luzes são a mesma coisa. Glória a Deus. É a mesma coisa para Deus, irmão. E a Bíblia ela declara que semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Quantos? 100 medida, porque o Senhor o abençoava. Diga para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o Senhor nos abençoa.
Versículo seguinte: e engrandeceu o varão, e ia engrandecendo até que se tornou muito grande. Tinha possessões de ovelhas, possessões de vaca, tinha muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus invejavam. Mas eu me lembrando aqui, o Abraão também aconteceu isso. O Abraão, ele plantou naquela mesma terra, amém? Ele semeou naquele mesmo ano, Gênesis 21, versículo de número 33. Perdão. Olha o que diz o Gênesis 21, 33. Lê aí para mim. Assim plantou um bosque em Berseba e invocou o nome do Senhor, Deus eterno. E aí um pouquinho mais para frente, nós vamos observar que Abraão, ele desceu para... Ele quebrou o ciclo de idolatria lá da sua família de Ur dos Caldeus. Ele saiu daquele meio, sai da sua terra e da sua parentela. Ele quebra o ciclo de esterilidade, porque a mulher dele era estéril. Ele quebra o ciclo de deserto espiritual, porque tudo com que o homem decide plantar, ele colhe. Ele foi para o deserto e no deserto Deus o abençoou. Abraão também desce para o Egito. E lá no Egito, ele fala que a esposa dele não era a mulher dele, com medo do rei lá do Egito matar. Porém, nós vemos esse caso acontecer também com Isaac. Aconteceu a mesma coisa. Isaac desceu para o Egito, ele quebrou um ciclo. O ciclo de esterilidade em Abraão, vamos voltar aqui um pouquinho, só para você entender, não vai dar muito tempo. No Gênesis capítulo de número 25, versículo de número 19, diz assim, ó: e essas são a geração de Isaac, filho de Abraão, que gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, Arampadã, irmão de Labão, e Arameu por mulher. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era, olha para mim, a mãe de Abraão era o quê? Ou melhor, a mãe de Isaac era o quê? Estéril. A esposa de Isaac, de Abraão era o quê? Estéril. Diga, a esposa de Isaac, a esposa de Abraão era estéril. A esposa de Isaac era estéril. É um ciclo? É um ciclo? Não sei qual que é o ciclo de maldição ou de enfermidade. É um ciclo. Mas Isaac quebrou. Olha o versículo de número 21. Isaac, instantemente, orou ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro de si. Vamos parar por aqui, porque isso, a outra página não importa. Importa sim, depois eu mostro. Vamos terminar aqui. E lutava dentro de si, assim o Senhor e tal. E fez, e perguntou ao Senhor, Senhor, e disse: duas nações há dentro do teu ventre, dois povos dividirão. Um povo será mais forte do que o outro povo, e maior servirá o menor, que é Jacó. Jacó e Esaú. Mas olha aqui para mim. Era esse ciclo de enfermidade. Quebrou o ciclo. Por que ele quebrou? Porque ele buscou o Senhor. Ele falou: não, aconteceu com meu pai, aconteceu com a minha mãe, comigo não vai acontecer. Eu vou quebrar esse ciclo. Eu vou contra a mão, eu vou na contramão, eu vou voltar, eu não vou aceitar isso na minha vida. Abraão plantou. O que é ruim, irmão, você não pode aceitar na sua vida. O que foi bom, que serviu em outras pessoas na sua vida, na sua família, você precisa pegar. Eu vou dizer uma palavra profética. Se você tem alguém na sua família, lá antepassado, na genealogia, que foi rei, teu sangue tem sangue real. Se você tem lá na sua família, pastor, eu sei, na minha família tem uns parentes tão distantes, tão distantes, ou tão perto, que são muito ricos, são muito prósperos. Pega esse ciclo na tua vida, irmão. Eu também serei, mas a minha riqueza e a minha prosperidade vem do Senhor.
sabe o que nós fazemos? Eu tenho uns parentes lá ricos, nem se importa comigo. Pegou a visão? Pegou a palavra? Tudo que é ruim, pastor, olha como que é. Você vai concordar agora. Fulano, você está lá na frente do doutor, tem alguém na sua família que tem diabetes? Lá, seus antepassados, tem descendência? Minha bisavó tinha. Então cuidado que você também pode ter. Você aceita isso? Mas o que é bom você não aceita. Aí você fica, estou preocupado, porque é verdade, minha bisavó morreu de infarto, que morreu disso, daquilo outro. Eu tenho tendência. Quebra o ciclo, irmão, do que é ruim. Agora, por que você não usa essa mesma força que você fala, eu tenho tendência? Por que você não usa essa mesma força para falar, eu tenho na minha família uma pessoa que é muito rica, alguém que é muito próspera, alguém que deu bom na vida, que foi de sucesso. Eu tenho essa unção, eu vou pegar essa descendência. Isso é linhagem, está no meu sangue. Eu também tenho capacidade para isso. E se você não tem ninguém, você vai lá para o livro de 2 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 8. E Deus abençoou Jabes, e foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque Jabes nasceu com dor, mas ele invocou o Deus de Israel. Ele votou um voto ao Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo e fizer com que os meus termos sejam ampliados, e que o mal não venha sobre a minha vida. E Deus ouviu a oração de Jabes. Deus mudou a história de Jabes, ainda que ele não teve genealogia nenhuma, ainda que ele não teve descendência nenhuma, ainda que no sangue dele não tivesse nenhuma descendência e nenhuma raiz e nenhum DNA de riqueza, ele invocou o Deus de Israel, e o Deus de Israel mudou a história de Jabes. Deus, ele muda histórias, Deus, ele transforma ciclos, mas tudo depende da nossa ação. Há poder na nossa palavra. Então, ao invés de você dizer, eu sou pobre, eu estou na miséria, não vai dar certo, eu estou endividado, não vou conseguir ofertar, eu queria fazer, eu não consigo fazer, muda essa mentalidade miserável e diga, eu vou fazer, eu vou ser próspero, eu vou crescer. Deus proverá, Deus vai mudar a minha história, porque eu sou filho dele, e o sangue de Jesus passa nas minhas veias. Ele foi um homem próspero, e eu assim também o serei. Glória a Deus. Irmão, essa palavra era para você estar pulando no seu banco, era para você estar gritando glória a Deus para esse teto cair, não nas nossas cabeças. É para você estar queimando dentro de você e dizer, é verdade. Eu não quero que você seja um ouvinte, eu não quero que você seja um espectador, eu quero que você seja um praticante dessa palavra, que você dê glórias ao Senhor, que você tome posse dessa unção que está sendo liberada. Que eu poderia aqui, irmãos, Deus tem prosperidade para você. Irmãos, Deus está liberando a unção. Irmãos, receba, irmão. Eu estou dando o meu melhor aqui, dê o seu melhor aí também, glória a Deus. Aleluia, eu quero te mostrar algo a mais. Vamos lá para o livro de Gênesis, Mateus capítulo de número, tem aqui, dona Maria, obrigado. Não é para mim não? Desculpa. Mateus capítulo de número 1. Tá todo pomposo agora. Agora a gente vai comer churrasco na casa da dona Maria. Aqui é profeta, irmã. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmão, oh glória. Irmão, fala em línguas, irmão. Você que é batizado no dom de línguas, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Para de falar, vou falar só quando eu sentir. Não, irmão. Na sua oração
botar um exemplo aqui. Ontem chegou um cara aqui na porta da igreja, drogado. Conversa vai, conversa vem, o irmão deu água, começou a xingar aí, eu fui lá, e aí, o que está acontecendo, rapaz? O mano lá tá tirando pá com minha cara. Vai lá, que não sei o quê. Eu falei, não, entendi. Ele Entendeu o quê? Você é da onde? São Paulo, me dá um telefone pra ligar pros manos pra vir matar ele. Eu falei, não vou dar meu telefone pra ninguém. Irmão do lado. E você tá entendendo o quê? Pô, meu, tá tirando onda com a minha cara? Na hora que ele começou a falar, tá tirando onda com a minha cara pra mim, eu fiz. E xarabacata maçuque de cantora maciandaraias. Comecei a falar em línguas. Comecei. Ita. O irmão já estava com a mão fechada para dar na cara dele. E eu já estava com a minha mão espiritual já dando na cara dele, né? Ele olhou para minha cara e falou, Agora você apelou. Você não é profeta, coisa nenhuma. Isso daí não é de Deus. não foi. Você vai prestar conta. Foi. Irmão, murchou. E foi embora murchinho. Xingou lá. Aí o outro tava lá, veio pedir perdão. Falou, pastor, eu vim aqui. Eu nem sabia que era pastor. Eu falei, eu vim aqui pedir perdão. Mas não liga pra polícia não, que eu já levei um enquadro hoje. Aí você conhece o policial fulano de tal? Eu falei, conheço. E o ciclano? Não conheço. E o Beltrano? Conheço. Então, parente. Eu falei, então tá bom. Então você já sabe como funciona o negócio aqui, né? Eu falei, não, eu sei, por isso eu vim pedir perdão de coração. Não é a gente tá aqui quietinho, tal. Você mora aqui mora em Londrina, por que você tá na rua? Pinga aqui, ó. Meu negócio é esse aqui. Então deixa eu orar por você, orei pelo rapaz. Seguiu o caminho dele. Quase apanhou os dois lá, entre os dois lá. Depois se perdoaram, tava se beijando também os dois lá. Bêbado é assim, né? Então, se batem, se brigam e depois se beijam, se amam. Mas o que eu quero dizer para você, fale em línguas, irmão. Edifica a si mesmo. Edifica o seu homem espiritual no seu secreto. Se você não é batizado no nome de línguas, pede para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me batiza, eu preciso, eu quero me edificar. Amém? Mateus capítulo de número 1, versículo de número 16, 12. 1:12. Essa é a genealogia de Jesus. Depois da importação para a Babilônia, Jeconias gerou Satiel, Zorobabel, Abiúde gerou Eliaquim gerou a Osás gerou a Sadoc gerou a Aquim gerou a Eliúde gerou a Eleazar gerou a Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. Versículo 1. Abraão gerou a Isaac gerou 2. Abraão gerou Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou Judá, seus irmãos. Versículo 2. Abraão gerou a Isaac gerou Jacó gerou Judá, seus irmãos. Versículo de número 16. E Jacó gerou Jessé, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. Olha para mim. Você não pegou ainda, mas eu vou mostrar para você. O padrasto de Jesus, amém? O padrasto de Jesus, quem era o padrasto de Jesus? Quem era o padrasto de Jesus, irmãos? Quem que era? José.
José era o padrasto de Jesus. Porque o pai de Jesus era quem? Deus, o Espírito Santo. Pegadinha do... Pegadinha do malhado. Glória a Deus. Olha como nós erramos. Padrasto de Jesus. Inclusive eu perguntei para a inteligência artificial e ela disse. Falei, o pai de Jesus. Ela me corrigiu. Ela falou, o padrasto de Jesus era José. Ela tá mais crente que a gente. Quebra ciclos. 12 gerações se passaram. 12. Depois você pode contar. 12 gerações se passaram até Jesus. Jacó gerou a José. Amém? Jacó gerou a Judá, seu irmão, que depois é José do Egito. Pegou? O padrasto de Jesus era José. Jacó era pai de José. Versículo 16, Jacó era pai de... Lê aí, 17. Jacó era pai de José, que também desceu ao Egito. Jesus fugiu para onde? José e Maria? Para o Egito. José desceu para onde? José foi escravo aonde? José governou aonde? José libertou aonde? Jesus viveu aonde? Jesus cresceu aonde? E Jesus libertou o povo da escravidão do Egito espiritual. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. O ciclo se repetiu. O ciclo de libertação se repetiu. O ciclo se repete. Glória a Deus. O ciclo se repete na sua vida, mas seja tu aquele que quebra o ciclo. Aleluias. Quebra o ciclo, irmão. José, avô adotivo de Jesus, descendente da Vera simples, carpinteiro, mas obediente. Deus o envia ao Egito para preservar a vida do menino Jesus. Assim também como Deus fez com José do Egito, ele repete o ciclo, mas dessa vez para romper outro ciclo. Jesus não vai ao Egito para ser escravo. Jesus vai ao Egito para cumprir a profecia e voltar como Salvador. Ainda que o ciclo está se repetindo na sua vida, você precisa colocar dentro de você a partir de hoje. Não é mais para que eu e nem minha família seja escravo, mas é para a libertação, para a prosperidade. José vai para o Egito como escravo, como vítima de um ciclo familiar, rejeição, inveja, traição. Mas Deus transforma o Egito, lugar de escravidão, em lugar de exaltação. Lembra que eu falei, para de dar glória para o diabo, irmão. O Egito foi bom para José. E aí aonde Deus ele me dá um tapa na cara e fala, bateu de novo? O teu Egito. O teu Egito é bom para você. Só sei dizer uma coisa, que aqui em Londrina, Deus sabe disso, minha esposa sabe disso, era o último lugar do reduto desse mundo que a gente voltaria. Porque os irmãos que já me conhecem, pessoal, eu já tinha passado aqui, auxiliei aqui, cresci aqui, fui pastor aqui, fui obreiro aqui, nasci aqui, apanhei aqui, fui perseguida aqui, sofri aqui. Casei aqui, fui embora 10 anos, e Deus mandou voltar aqui para
histórias, irmãos, de um peixe que pega aqui, sujo, grande, peixes bonitos. Eu pegava, lavava esses peixes grandes e jogava no aquário de águas bonitas e limpas. Ninguém vai pescar nesse aquário aqui não. Anjo de Deus já trabalha para quebrar tudo aquilo que estão querendo fazer para pescar nesse aquário, que vai ter peixes grandes e lindos. Aplauda o Senhor, aplauda. Oh, glória! É por isso que estamos enfrentando batalha, lutas. E ontem eu estava lá no HU, numa reunião de um culto pastoral que eu nem sabia que tinha, que fazem aos sábados, 3 horas. Eu falei, coloca eu prego, eu canto. Oxe, aqui, nem sabia que existia esse negócio aí. Se ninguém quiser fazer, eu faço. Aí tem uma guerra entre crente, porque aí vai um povo de uma igreja e não quer ajudar no culto, na capela. Não, eu vou só cantar. Aí eu falei, manda pra mim que eu bato no peito e ainda faço gol. Falei, aí a pastora ria. Falei, manda esse povo aqui falar comigo que eu resolvo esse negócio rapidinho, essa encrenca de igreja. Falei pro rapaz, faz assim, ó, não deixa entrar. Cadê a carteirinha? Cadê o curso? A gente fez o curso. Não deixa entrar. Falei, ó, se também não quiser ajudar e vai atrapalhar, manda pro PS. Vai cantar lá no pronto-socorro. O pastor olhava para mim, vou fazer isso. Eu vou falar lá, vou mandar isso tudo pro pronto-socorro. Falei, manda tudo cantar no pronto-socorro. E manda aqui para mim que eu bato no peito e dá chuta ainda e faço gol. A pastora, isso aí, vai lá. Falei, vem com patifaria não. Aí ontem a gente estava evangelizando na rua, irmão. Aí orando, saímos de pessoa em pessoa. Foi muito bom. Deus está fazendo aos sábados, a gente está aperfeiçoando isso. Estou arrumando a minha caixinha de som, bateria, que eu quero cantar na rua. Jesus, põe mão para fazer esse negócio funcionar de novo. Mas JBL, irmão, parou da noite pro dia. Novinha, paguei quase R$2.000 esse negócio. Foi depois que a gente propôs ir para as praças cantar. A gente vai, eu vou. Deus me deu sabedoria, eu vou arrumar. Não, nada é impossível. Coloca a mão e manda o demônio sair das entranhas daquele instrumento ali, funciona. Aí paramos numa mulher. Aí, no que nós paramos ali numa senhora, uma família japonesa, eu falei, a senhora aceita uma oração? Ela falou, é que eu não sou cristã. Eu falei, melhor ainda. Oh, louvado seja Deus. Eu falei, eu prefiro no cristão, porque cristão dá um trabalho. Eu falei, é a senhora que eu prefiro orar. Ela eu falei, vamos orar. Então oramos. Aí ao final da oração ela, amém. Aí falou pro filhinho, fala amém. O filhinho, amém. Aí a vozinha, a senhorinha japonesa, amém. Eu falei, é esses que eu quero. Sabe por quê, irmão? Porque quando você quer falar com crente, você perde tempo. Porque crente orgulhoso, ele não quer conversar, ele quer debater. Eu conheço Jesus, eu conheço quem é Cristo. A igreja me feriu, tá? Então fica lambendo aí as suas feridas como um cão. Porque o problema, irmão, não é você ser ferido. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, o problema não é você ser ferido. Diga, o problema não é você ser ferido. O problema é você não querer ser curado das suas feridas. Esse é o problema. Porque a Bíblia ela fala lá no livro de Cantares que ele fez a ferida e ele a curará. Tem feridas, irmão, que você acha que é o homem que está fazendo em você, mas é o Espírito Santo que está fazendo. Tem feridas que você acha que é o homem que está fazendo em você, mas é o Espírito Santo que está fazendo para te amadurecer, para fazer você crescer, para você ser estruturado. Ele quebra o vaso, ele é o oleiro e ele faz conforme ele quer fazer. Ó casa de Israel! E você acha que é o homem que está te ferindo, que é o pastor que está olhando torto para você, que é o pastor que não gosta de você, é o Espírito Santo. E se você não aceitar a cura e a correção, você vai ficar mais ferido e
você vai ser um cachorro que vai ficar lambendo a sua ferida cheia de bigato. E aqui em Londrina tem muito. Tem muito crente que não quer o novo, mas quer viver com o velho. Não quer o avivamento, mas quer viver morno, adormecido. E acha que Deus está aceitando. Apocalipse capítulo de número 4. Tem um nojo. Tomara que seja morno, que fosse frio ou quente. Mas como é morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Aconselho-te que compre colírios e unja os teus olhos para que veja. E compre vestes e provado no fogo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Quebre ciclos. Jesus, ele faz idas e voltas, ele desce a encarnação e sobe a ressurreição. Ele entra na morte, mas volta à vida. Ele entra na história, mas volta aos céus como rei. Salmo 100 de número 102. Levantai-vos, ó vossas portas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, levantai-vos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Rei da Glória, o Senhor invencível na batalha. Levantai-vos, ele está chegando. Nem os anjos sabiam quem era Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, um anjo lá de dentro gritou: levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o anjo da porta, que cuida da porta do portais eternos, falou: mas quem é esse o Rei da Glória? Aí o anjo lá de dentro grita: o Senhor dos exércitos, o grande leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte e ressuscitou. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Nem os anjos sabiam quem era Jesus. E nem o próprio Jesus sabe quando ele vai voltar. Prepara-te, ó igreja. Prepare-se como as 10 virgens. Porque a hora que Deus falar agora, desce. Não, Senhor, mas vai, eu que mando aqui nesse negócio. Eu sou Deus, vai agora. Sim, Senhor. Vamos lá, aí vai ouvir trombeta, no piscar de olhos, os mortos ressuscitarão, o céu se abrirá. E aí, aí o tempo e o não tempo, os prótons e os átomos, aí tudo vai ficar ao contrário. O espiritual e o natural vai se unir um só, vai virar um negócio. Essa divisão temporal não vai existir. A morte vai desaparecer. Por que a morte vai desaparecer? Porque os dois tempos vão se unir num tempo só, o visível com o invisível, então não tem morte. Quando a pessoa ela morre, ela sai do visível, ela vai para o invisível, para uma outra dimensão, não palpável naturalmente. E os mortos que morrem com Cristo dormem, e os que não vão para o Hades, para o lugar de dor e tormento. Então quem morre com Cristo dorme, descansa, e quem morre sem Cristo vai para o tormento. Os inocentes também vão para o descanso. Deus é justo. É por isso que quando nasceu lá no livro de Jó, nossa, meu Deus, já é meio-dia. Tô brincando, irmãos, 10h45. É por isso que lá no livro de Jó, quando Deus ele fala que restituiu tudo em dobro, menos os filhos. Os filhos não foram em dobro. Por quê? Porque eles não morrem. Para Deus eles não consideram como algo que findou ou acabou. Jesus não morreu. Jesus vive eternamente. Não tem outro Cristo. Ele é o Cristo. Não virá um outro Cristo, porque o Cristo já veio. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: não virá um outro Cristo. Cristo já veio.
existe um só. Ele nasceu e ressuscitou, ele quebrou os ciclos. Para terminar, na igreja existem 3 tipos de pessoas: o filho pródigo. Jesus, ele conta uma parábola só. E nessa única parábola que ele conta, ele cita 3 tipos de pessoas: filho pródigo, perdido por escolhas, rebelião, orgulho, arrependimento tardio, mas que deu a oportunidade para ele voltar. A Bíblia ela fala da ovelha perdida, que é aquela que se perde no meio do caminho. E a palavra do Senhor fala também da semente que caiu à beira do caminho. Jesus ele conta essas 3 tipos de pessoa na igreja. Existe a pessoa que ela sai da igreja por livre escolha e ela se perde por rebelião, por revolta. Ela é o filho pródigo. Essa pessoa, ela precisa voltar, ninguém vai atrás, porque é filho pródigo. Filho pródigo, o pai não foi atrás, amém? Deixou apanhar na vida para voltar. A Bíblia ela fala da ovelha perdida, é aquele que por causa das distrações, falta de direção e fraqueza, ela se perde. Por isso que a igreja precisa ter, nós estamos começando os nossos pequenos grupos familiares, que são células. Nós trabalhamos cultos em casa. Ela se perde, ela sai. Essa você vai atrás, porque não foi por rebelião e nem por revolta, foi porque ela teve uma fraqueza. Amém? Esse vai atrás, esse pastor vai atrás, pergunta, irmão, vamos lá, volta para a igreja, ovelha, vem ovelha, ovelhinha, 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 ovelhinha. Mas quando é por orgulho, por soberba, por rebelião, aí é filho pródigo. Ó, orgulho, rebelião, soberba, filho pródigo. Ele vai apanhar para poder se arrepender e ele mesmo precisa voltar. Ovelha perdida, não tem orgulho, não tem nada, mas por distração, por falta de direção ou fraqueza, ele saiu. Então, como que eu distingo um filho pródigo de uma ovelha perdida? Tem orgulho? Tem soberba? Se tem, filho pródigo, deixa se lascar, vai voltar, se der tempo. A vida vai bater. Aconteceu com o filho pródigo, o pai ficou esperando. E quando voltou, vai ter anel, sandália. Agora não fica falando, eu sou filho pródigo, saí agora, o pastor vai voltar. Cuidado. Lá é uma outra contexto. Tudo é análise. Quem está entendendo, diga amém. E a ovelha, pastor, como que eu sei que é uma ovelha? Você vê, a pessoa não tem orgulho, ela não tem nada, ela não tem soberba. Mas ela, distrair, falta de direção, fraquejei. Mas eu estou humilde, eu estou aberto, eu quero voltar. Só preciso que alguém me ajude. Traz eu para a igreja, você passa na minha casa para me buscar, eu vou com você. Quem está entendendo? Ovelha perdida. Mas tem aquela que nem da igreja sai. A dracma. A semente que caiu à beira do caminho. Perda silenciosa, alguém que está em casa, mas quebrado por dentro. A pessoa está na igreja, participa dos cultos, ajuda na obra, mas está quebrado. Essa pessoa ela não tem a força. Nos 3 casos, acontece, pastor? Acontece. Ela vê Deus, ela ouve Deus, ela vê milagre, mas ela não sente. E como que traz cura para esse tipo de coração? Ouvindo a palavra, se abrindo para a palavra, permitindo com que a palavra ela entre não como palavra do homem, mas como do Espírito Santo. Quando você quebra esse ciclo, você rompe esse bloqueio da sua mente e tira, não é o homem que está falando comigo, mas é o Espírito Santo de Deus. A semente ela cai em terra boa, ela cresce, você volta a sentir novamente o amor pela obra, o amor pelas almas, o amor pela presença do Senhor, e aquilo que era mecânico deixa de ser mecânico e passa a ser espiritual.
Quando eu fui para São Paulo, eu tenho certeza dentro de mim que eu propus isso. Eu quero voltar diferente. Não quero voltar o mesmo. Mas eu fui aberto para aprender com aquele que poderia ser mais novo do que eu, mas tinha algo maior para me ensinar. Sentei para assistir, sentei para ouvir, para ser ministrado. A hora do apelo, vai na frente, fui na frente. Quer unção? Quero unção. Fui para frente, fui buscar. Quer perdão dos pecados? Quero perdão dos pecados. Vou na frente pedir perdão dos meus pecados. Quer ser liberto de demônios? Quero ser liberto de demônios. Fui na frente ser liberto de demônios. Não tenho vergonha de dizer isso para você. Se cair, não cair, eu não sei. Eu só sei que aquele ciclo eu não queria mais na minha vida. Chegou o momento de romper. Enquanto tinha pastores que estavam ministrando entre pastores, que não era o propósito era você ser ministrado, pastor. Eu estava lá, até eu mandei o irmão que estava comigo, falei, sobe que eu quero ficar aqui sozinho. Vai sentar em outro canto. Falei, não falei. Ó, senta lá no canto, sobe lá, vai lá pro canto, você e Deus, pega a mensagem que vai te pegar, deixa eu aqui. Porque às vezes você não tem estrutura para eu me quebrar diante de Deus. E foi, sumiu. Falei, vai comer, vai almoçar, e ficou bravo lá comigo. Eu falei, vai comer, você precisa comer, irmão, deixa eu aqui no meu jejum, some daqui. Quando foi, varão? Foi ou não foi, varão? Foi, senão eles vão achar que estou mentindo. Você tem GPS, você sabe aonde que é a igreja, depois você aparece aqui a hora que é para aparecer, mas some da minha frente e vai comer. Porque eu não gosto com ninguém com fome bravo do meu lado. Eu consigo comer sem ficar bravo. Ou melhor, eu consigo não comer sem ficar bravo. Mas tem gente, irmão, que se não come fica bravo. Parece que o diabo pega, o diabo da Tasmânia pega ali. Vai! Se quebrantou. Mas por que o Senhor está dizendo isso? Porque às vezes nós se tornamos tão duro, a nossa terra se torna tão dura, e nós não permitimos que a semente caia. E ela precisa, para a semente cair, ser regada pela presença do Espírito Santo, para que essa terra volte a ser molhada e a semente caia novamente e ela comece a florescer. 3 perdido, 3 busca, 3 restauração. Nos 3 casos, o ciclo da perda se torna ciclo de restauração. Nos 3 casos, a busca, a volta e celebração. Nos 3 casos, alguém estava no Egito e volta para a transformação. Olha para mim e pega esses 3 pontos que eu vou dizer para você. A semente rompe ciclos. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, a semente rompe ciclos. Então pare de ficar dizendo que as tuas ofertas não terão resultado. Acabou hoje. Acabou esse ciclo. Olha para mim. Acabou esse ciclo de miséria, de ficar dizendo, ai, eu estou ofertando, Deus não está fazendo. Estou dizimando, Deus não está fazendo. Ai, eu estou indo na igreja, não está tendo resultado. Acabou! Rompa esse ciclo. Vira na contramão. Deus te colocou no lugar certo, com o pastor certo. Amém? Acabou. Estou procurando igreja, não, aqui é a igreja. Já achou? Rompe. Amém? Continue ofertando, continue dizimando, continue plantando, continue fazendo. Está faltando? Continue. Porque você está esquecendo que toda plantação tem um tempo para uma colheita. E aí você está esquecendo mais ainda que todo tempo de colheita não depende da natureza, depende de Deus, que é o dono da natureza. Lembre-se, agrade-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá
Rabassuri Miniri Andaraia. Apolo plantou, Paulo regou, Deus deu crescimento. Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Oh Espírito Santo, que presença maravilhosa. As suas ofertas rompe ciclo. Plante nessa terra o valor que o Espírito Santo de Deus colocar no teu coração. Plante. Não foi em vão, não é em vão. Manda esse demônio embora da sua mente. E está dizendo para você, está vendo? Você está necessitando porque você ofertou. Você está necessitando porque você plantou. Você está necessitando porque você dizimou. Manda ele para o inferno e diga: a minha semente rompe ciclo. Oh Espírito Santo, obrigado. Aleluias. O que o diabo quer que você pare de semear. O que o diabo quer que você pare de dizimar, porque tudo que você conquistou até hoje foi por causa da tua semente, por causa da sua fidelidade. Deus não desampara os seus. Segundo, a obediência rompe ciclos. Lembra que eu te falei? Faça o que Deus mandou você fazer, a oferta que Deus mandou você fazer. É para evangelizar? Vamos evangelizar. É para fazer tua ceia? Vamos fazer tua ceia. É para ir para a rua só você, a sua esposa e mais 4? Vai só você, sua esposa e mais 4. E as crianças? Onde estava eu, minha esposa e as crianças? E 2 que estavam aqui. O Efraim também foi evangelizar. Subimos com ele no colo. Vai você. Vai. Não tem ninguém? Vai você. Vai você, sua esposa. Vai. É para ir para o hospital? Vamos para o hospital. Eu falei para minha esposa esses dias, eu falei: amor, você se assustou porque era um mundo que você nunca conheceu entrar no hospital. Mas Deus está levantando algo, é necessário a gente estar ali para ver. A obediência rompe ciclo. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: a obediência rompe ciclos. Mas a desobediência constrói ciclos. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: se a obediência rompe ciclos, a desobediência cria ciclos. E é por isso que você está num ciclo sem fim. Porque a sua desobediência está gerando esse ciclo sem fim. A sua revolta. Raquel não queria ser consolada. Mas quando você se propõe a obedecer, essa obediência rompe ciclos. A fé rompe ciclos. Diga: a fé rompe ciclos. Não é a fome não, dona Maria. Eu sei que você está com fome. Diga: a fome não, diga: a fé rompe ciclos. Dona Maria já está com fome ali. A fé rompe ciclos. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo e a prova daquilo que se espera. Que eu estou por fé, rompendo ciclos. Começamos o culto sem ninguém no salão. Nós estamos rompendo ciclos. Já está cheio de gente aqui na igreja, amém? Nós estamos rompendo ciclos. Tem gente esperando para o próximo culto, amém? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer uns 4, 5 e vai ter que mais de 80 ministros aqui. Rompendo ciclo. A fé rompe ciclo. Sua semente rompe ciclo. A obediência rompe ciclo. A fé rompe ciclo. Eu estava nesse evento e o pastor começou a pregar. E ele começou a pregar e falar: rompe esse pensamento de miséria. Rompe esse pensamento de miséria. Rompe esse pensamento de miséria. Irmão, foi tão lindo que quando o pastor começou a pregar: rompe esse pensamento de miséria, a igreja começou a abrir a carteira. O povo começou a abrir a carteira. O povo começou a levar oferta no altar voluntariamente. O povo começou e o pastor falou: eu não pedi oferta, mas o povo está aqui rompendo o ciclo. O povo está trazendo oferta no altar. E o povo levava e deixava lá. E eu falei: Senhor, eu só tenho R$7 dentro da minha bolsa, da minha carteira, Senhor. O Senhor falou: rompa ciclo, rompa ciclo. Fui lá e peguei aqueles R$7 e fui romper o ciclo. Porque a obediência
A obediência que rompe ciclo. Mas o mover do Espírito Santo foi tão lindo, foi tão bonito o mover do Espírito Santo, que a igreja foi. E um culto que nenhum culto teve parte de oferta, nenhum que eu lembre. Ou teve? Teve? Estava desligado então. Teve, o primeiro. Mas ali foi tão esporádico, tão espontâneo, tão ao de Deus. E o culto desse pastor ia começar às 7h30, ele começou 4h. Ele emendou o culto. Ele acabou o culto 8h30. O culto era para ter começado às 7h30. Quem chegou no horário das 7h30 perdeu, mas quem ficou da tarde até a noite, o culto emendou. Acabou 8h, fez tchau gente, acabou o culto. Não vai ter outro, acabou. Ele emendou. É o mover do Espírito Santo. Glória a Deus. Plante aonde ninguém plantou. Plante aonde você falhou. Plante e rompa onde ninguém nunca rompeu. Repita comigo: eu vou quebrar esses ciclos. Levante a sua mão direita para o céu e diga: eu vou quebrar esses ciclos. Ciclos de miséria, ciclos de doença, ciclo emocional, ciclo familiar, ciclo espiritual, ciclos de vício, ciclos de repetição negativa. Hoje eu vou plantar, Deus vai mudar esse ciclo. Hoje a colheita começa. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus.